você pode reduzir a mensalidade do seu plano de saúde e ainda recuperar valores que você já pagou. Olha só que coisa boa! Hoje, aqui no Saúde e Direitos, nós vamos explicar para vocês todos os reajustes que acontecem no plano de saúde e também como que você faz para reaver este valor. Primeiro, vamos explicar os tipos de aumentos, os tipos de reajustes que a gente tem no plano de saúde. Nós temos o reajuste por faixa etária, então quando você vai ficando mais velho, seu plano vai aumentando. Isso não acontece todos os anos, imagina todo ano que a gente faz aniversário tem um aumento, aí também já não dá, né? Acontece de acordo com faixas etárias, então tem intervalos de idade, conforme você passa do grupinho vamos supor, do grupinho dos jovenzinhos, né, até 15 anos, até 18 anos, você tem um aumento. Quando você passa... Ou seja, quando a gente fica mais velho, a gente aumenta. Aumenta. E aí, então, é por intervalos, não é todo nosso aniversário, não. Aí, a gente tem outro tipo de reajuste. Esse sim é todo ano, o reajuste anual. Esse reajuste anual, ele acontece no mês de aniversário do nosso contrato com o plano de saúde. Vamos deixar isso mais fácil. Eu fiz um contrato, assinei o contrato lá com o plano de saúde em fevereiro de 2025. Em fevereiro de 2026, eu tive um aumento do meu plano de saúde. Então, todos os anos isso vai acontecer enquanto eu estiver com o contrato no mês que eu assinei o contrato. Então, essas são as duas formas de reajuste que a gente tem nos planos de saúde. E aí, a gente precisa deixar claro também quais são os tipos de planos de saúde que a gente tem. Nós vamos falar aqui sobre dois tipos de planos de saúde que são os mais comuns. O familiar, que é aquele feito pelo CPF, ele é antigo, é aquele que meu avô tem, por exemplo. Ele é regulado, ou seja, os aumentos deles são regulados pela ANS, que é, a agência que regula os planos de saúde. Tá? Então, nós temos um teto, nós temos um limite que essa ANS coloca. Então, os planos familiares sempre teve este limite. Agora, nós temos o outro plano, que é o plano empresarial. Ele não é feito pelo CPF, ele é feito por um CNPJ, ou seja, para eu fazer este plano, eu tenho que ser uma empresa. E daí, Ana, como que funciona o reajuste deste plano empresarial? Mesmo quando o plano ele é empresarial, ele não tem o reajuste dele limitado pela agência lá, pela ANS. Então, o plano de saúde, ele vai aumentar o plano, vamos dizer, como ele quiser, né? Existe algo que é chamado de sinistralidade, né? Que é o que eles dizem que calculam para chegar no percentual de aumento destes planos que é feito pelo CNPJ. Então, eles dizem que usam a sinistralidade para fazer este aumento todos os anos. Mas o que vem a ser essa sinistralidade? Bom, essa sinistralidade, ela é calculada, segundo os planos de saúde, pela quantidade, que você usou deste plano de saúde comparado com outras empresas. Então, o quanto sua empresa usou em relação a outra empresa. E daí você vai ali fazer um percentual, um cálculo, e ele vai aumentar XYZ a sua mensalidade. Só que é o seguinte, ninguém até hoje conseguiu entender o que é calculado. São cálculos assim horrorosos, tá? Se vocês virem no seu plano de saúde, no que eles mandaram de reajuste, são cálculos que não dão para explicar. Algumas operadoras ainda mandam uma fórmula mais simplesinha, no informe de reajuste. Mas, na verdade, aquele cálculo não é só aquilo, Tem muitos números por trás que são chegados ali com outras fórmulas, então é bem complicado realmente a gente acreditar, neste cálculo. Exatamente. E daí, quem é prejudicado? O consumidor. O beneficiário, o consumidor. E
nós temos aí a lei que protege o consumidor, então o plano não pode fazer isso. Sim, né? Sempre a gente tem que lembrar que o plano de saúde a gente contratou um serviço, né? Então nós estamos contratando um serviço, então tem o Código de Defesa do Consumidor aí no meio, né? Exatamente. Bom, agora você já entendeu quais são os tipos de reajuste que tem no plano de saúde e quais são os principais tipos de planos de saúde. Agora eu vou te explicar uma coisinha nova. Então a gente vai ter que colocar aqui um termo novo, mas talvez você até já tenha ouvido por aí, que é o falso coletivo ou falso empresarial. O Danilo falou dos planos familiares, dos planos individuais que a gente tinha antigamente. Eu falei um pouquinho para você aí dos planos por CNPJ. Acontece que se você pegar o telefone e ligar agora para o seu corretor e falar, olha, eu quero fazer um plano na Sul América, na Mil, na Bradesco, e eu quero fazer um plano familiar. Ele vai falar, olha, hoje essas empresas, elas não vendem mais planos familiares. O que a gente consegue fazer é um plano com os membros da sua família, só que através de um CNPJ. E aí que mora o problema. Então você, se tivesse no mercado plano familiar, você faria o plano familiar. Você não está fazendo um plano para a sua empresa, para os funcionários da sua empresa. Não, você está fazendo um plano para a sua família. Mas para isso, você é obrigado a utilizar o seu CNPJ para fazer o contrato com o plano de saúde. Então, ele é um falso empresarial, é um falso coletivo. Por quê? Não era para ser um coletivo, não era para ser um empresarial, era para ser um simples plano familiar. Mas as grandes operadoras não vendem mais planos familiares individuais hoje. Por quê? Porque os planos individuais familiares são limitados, lembra? Pela ANS. A ANS chega lá para o plano e fala, olha, neste ano você pode cobrar de reajuste no máximo 6,06%, que é o valor que ficou entre 2025 e 2026. Já naqueles planos que são pelo CNPJ, a ANS não fala isso para eles. Eles aumentam o plano conforme eles querem, de acordo com a sinistralidade, que é aquele cálculo que a gente falou para você que é bem complicado e que a gente nem sabe se os dados que estão utilizados para o cálculo são verdadeiros, né? A gente não tem esse acesso. Então, isso é o falso coletivo. E aí, você lembra que eu falei lá no começo do vídeo que você poderia ter valores a reaver do plano de saúde, você pode diminuir a mensalidade do seu plano. Por quê? Existe uma tese que ficou muito bem consolidada já hoje, né, no judiciário, que as pessoas que têm esse plano falso coletivo, elas devem ter os seus reajustes aplicados pelo valor que a ANS limita. Então, se você tem um plano hoje que é empresarial, neste perfil de falso coletivo que eu te expliquei, você pode reduzir o valor da sua mensalidade para aumento de 6,06%. E aí, como que isso funciona? Vamos supor que o seu aumento ele aconteceu em novembro do ano passado. Então, a gente vai pegar esse aumento que você teve em novembro e vai substituir o percentual que o plano aplicou para 6,06%. E você passa a pagar a partir de hoje o valor com um aumento de 6,06%. Então, isso é o falso coletivo. E é por isso que você pode diminuir o valor da sua mensalidade. Além disso, você pode recuperar o valor calculado de acordo com os valores da ANS dos últimos 3 anos. Então, este cálculo do reajuste do ano passado, do ano retrasado e do ano de 2023, 4? 23, né? Aí você, 2025, 24, 23. Isso mesmo. E aí, nesses 3 anos, vão ser calculados de acordo com o aumento que a ANS limitou. E aí, faz a diferença para você recuperar o valor que você pagou a mais, certo? Gravem isso, valor que você já pagou, tá? Não são valores que são do plano, porque muitas pessoas pensam que é valor do plano, mas na verdade são valores que você pagou. Sim, porque vocês entendem que foi uma forma que o plano achou de não ter o controle da ANS nos reajustes, fazer com que você faça um plano empresarial e não vender mais o plano que a ANS limita, né? Então, essa é a lógica, né,
dessa recuperação de valores, dessa diminuição da mensalidade do plano. Então, para ficar tudo mais fácil de entender, tudo mais claro, a gente trouxe um caso para vocês, para explicar com os valores mesmo, né? Para ficar mais palpável. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu, minha esposa e meu filho fizemos um plano de saúde que não pode ser familiar. Não pode. Teve que ser empresarial. Ah, eu não tinha empresa, tá? Eu tive que abrir uma empresa para eu conseguir fazer o meu plano empresarial. Tá? Gente, isso acontece muito. O que tem de empresa de CNPJ aberto e que não tem atividade, né? Às vezes eu paro para pensar como permitem uma coisa dessas. Mas, né, complicado. Exato. Ninguém me respondeu ainda. Aí, ó, estamos eu, minha esposa e meu filho pagando. Só que eu tô vendo que eu não tô conseguindo pagar mais. Uma hora eu vou ficar sem assistência. Aí eu cheguei na Ana, eu vi a Ana falando ali no Instagram, tá? Falei, vou lá ver essa menina aí, o que ela tem, que eu não tô conseguindo mais pagar o meu plano. Aí cheguei na Ana, o que a Ana me propôs? Então, primeiro eu falei, calma, vai dar tudo certo. E aí a gente fez o quê? Ele trouxe para mim todos os informes de reajustes com os valores que ele estava pagando no plano de saúde e a gente planilhou, colocou isso numa planilha para a gente comparar. Comparar o quanto ele estava pagando realmente, quanto o plano está cobrando dele e o quanto ele deveria estar pagando de acordo com os limites da ANS. Lembra que a ANS limita para plano familiar individual, tá? E, pelo que ele falou pra gente do plano dele, é um falso coletivo, não é? É um plano, ele, a esposa e o filho, que ele abriu um CNPJ só para isso. Mesmo que ele já tivesse um CNPJ, é um falso coletivo, né, nessa situação. Então, ele nada mais justo que ele tivesse os reajustes dele pelas limitações da ANS. E é por isso que a gente vai brigar, né? Então, isso que a gente vai pedir lá na nossa peça. Então, a gente vai, né, sentar, Danilo, vai sentar, vai escrever e contar toda a história. Olha, então eu tô aqui com um plano do fulano de tal, que tem 3 pessoas, então são só 3 vidas. Ele, a esposa e o filho. Ele tá pagando os reajustes por sinistralidade, só que o plano dele é um falso coletivo, caracteriza um falso coletivo. Ele não está mais aguentando pagar este plano. Ele está correndo risco de ficar sem assistência, porque ele não aguenta mais pagar devido a tantos reajustes. E a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Então, isso é o que a gente vai falar pro juiz, né? Meu bolso não tá aguentando, né? Não tá. Então a gente conta a história pro juiz. Todo o processo é assim, gente. A gente precisa contar a história pro juiz. E aí, quando a gente planilhou os valores que ele trouxe aqui pra gente, ele chegou pra gente, né? A gente vai considerar 3 anos. Então, o que ele pagou antes, pagou, gente, infelizmente. Por isso, quanto antes você entra com ação, melhor. Porque o que ele pagou antes dos 3 anos, ficou com Deus. Ou melhor, com o plano de saúde. Então, vamos lá. Aí, a gente considera o prazo e ele chegou pagando R$ 7.451,63. Quando ele teve um reajuste, deveria ter sido 9,63% pela ANS. Só que o que o plano aplicou para ele foi 24,76%. Tá de sacanagem. Gente, 9 para 24. Olha a diferença de reajuste. Então, o plano dele subiu de 7 e pouco para 9.610. Então, o plano dele aumentou R$ 1.441 de uma vez. Difícil, né? Eu vou quebrar. Só que daqui 12 meses, né, completou o aniversário de contrato, mais um reajuste. Esse próximo reajuste deveria ter sido 6,91. Mas, como o plano dele é pela sinistralidade, aumentou 19,67%. Então, mais uma vez, de 6 para 19. É muito alto, né? Então, falando em reais, aqui ele já está pagando 2.767 a mais. A mais que eu falo é que se os reajustes tivessem sido aplicados de acordo com os limites da ANS, tá? Ou seja, né? Presente de grego, né? Imagina você, olha, gente, são R$ 2.767 por mês, por 12 meses.
porque depois aumenta, não diminui não, tá? Então, pensa neste valor. O que você faria com isso? O que você faria com esse valor? Vai pensando aí o que você vai fazer. No próximo reajuste que ele teve, que deveria ter sido 6,06%, quanto foi? 15,23%. Você percebe que os reajustes da sinistralidade, em comparação com o INSS, são no mínimo 3 vezes maior? Você vai ter que me ajudar, né? Como que a gente brabo. vai ajudar? Então, como que a gente ajuda? A gente se lembra que a gente já contou toda a história para o juiz e a gente chegou na parte lá do que a gente precisa, contar para o juiz o que a gente quer, né? Então, a gente chegar nos pedidos da peça. E aí, a gente vai pedir para o juiz, olha, excelência, tá difícil para ele. Ele não está aguentando mais pagar este plano. Se a gente não conseguir diminuir isso para ontem, ele vai ter que cancelar o plano e vai ficar sem assistência. Ah, vai pro SUS, né? Ele e a família dele. Então, antes de você avaliar tudo, antes de chamar o plano de saúde para o processo, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir esse reajuste só do último ano? Então, o último reajuste só que ele teve, só para ele conseguir pagar o que ele estava pagando, porque ele não está conseguindo mais. Vamos aí diminuir só esse último reajuste? Porque se a gente diminuir esse último reajuste, a gente reduz a mensalidade R$ 1.054. R$ 1.054 para a gente dar uma aliviada, para ele conseguir manter o plano enquanto corre o processo. Aí o juiz vai avaliar esse nosso pedido. Geralmente eles falam, não, ok, só do último ano eu diminuo. Se o juiz lá embaixo fala, não vou diminuir, a gente faz o quê? Chama os desembargadores que estão lá em cima. Fala, ô galera, vamos discutir isso aí? Socorro, não tô conseguindo pagar mais. Eu acho que esse juiz está meio confuso. Porque o juiz ele pode ir pela cabeça dele, né? Exatamente. Ele tem ali, né, um poder de livre convencimento, que ele não precisa necessariamente seguir o rigor da lei. Se ele entender que aquilo é verdade, ele segue a verdade dele. E aí quando eu falo que a gente vai pra galera lá de cima, é quando a gente vai pro segundo grau, que aí são desembargadores, são 3 pessoas analisando e chegando a uma decisão. Por isso que geralmente ali é deferido a liminar. Então isso que a gente pede urgente é uma liminar para que você tenha o último reajuste já para você ficar tranquilo, né? Pelo menos isso, vamos lá. Já começou a me ajudar. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente diminuiu R$ 1.054. E a gente quer, claro, para o final do processo, recuperar os últimos 3 anos. Tudo que a gente pagou a mais nos últimos 3 anos, a gente quer de volta. Então, esse é um pedido que a gente faz para o final do processo. Porque a gente vai passar, né, vai avaliar tudo, não é algo urgente, porque é algo que você já pagou, então o juiz não vai te dar agora de imediato, ele quer ouvir a outra parte e tudo mais. Então, quando a gente fala de valor a recuperar nos últimos 3 anos, nesse caso aqui que a gente está te contando, foram R$ 72.211. Então, nos últimos 3 anos, não estou falando do que foi antes que você já deu para o plano de saúde, você tem R$ 72.211,51 para recuperar. Você está de brincadeira, né? Se você não entrar com um processo, você não tem nem a chance de ver esse dinheiro. Você está ali pagando, e você só está aumentando os lucros dos planos de saúde. Que, por sinal, saiu aí as informações e vocês viram que foram maravilhosas, né? Nunca se viu lucro, realmente foi lucro recorde, gente, não é ironia não. Foi lucro recorde, superou até a pré-pandemia. Então, assim, foi sucesso. Foi sucesso por conta disso aqui. Então, resumo da ópera. Eu cheguei aqui sem conseguir pagar meu plano de saúde. Maravilha. A Ana conseguiu ali dar um chorinho de R$ 1.000 por mês, que já deu uma aliviada pra mim. Pô, né? Mudou, né? Mas tá tudo bem. E daí, a gente foi correndo no processo e eu tenho a perspectiva de ganhar 70 conto, é isso? 72. Pô, tá de sacanagem. Então, gente, é isso. É sobre isso que a gente tá falando, né? Sim. E aí, até que a gente tá falando aqui comentou dos lucros dos planos de saúde, já vi pessoas falando, mas, gente, nós vamos acabar quebrando com o plano de saúde, porque a gente tá entrando com processo. Mas, eu assisti o webinário que teve, quando eles estavam falando aí desses lucros que o plano teve. E tá lá, tá claro, tá escrito, são dados. Os planos lucraram
tanto como nunca na história. Por quê? Pelo aumento da renda dele com mensalidade. Então, ele ganhou mais com as mensalidades que os clientes pagam. E os clientes têm pago valores maiores do que eram para eles estarem pagando. Por quê? Porque eles não fazem mais plano familiar. E, inclusive, quem já tem plano familiar hoje, eles estão tentando cancelar, migrar para um desses que a gente está te falando aqui. Por quê? Porque não compensa para eles a ANS ficar limitando o reajuste. Então, como eles estão cobrando 3 vezes mais do que deveria, realmente o lucro vai aumentar, né? Então, os planos não estão quebrando, os planos nunca estiveram tão bem financeiramente e a gente acaba abrindo mão de muita coisa para pagar plano de saúde. Então, a gente acaba abrindo mão de uma melhor escola para o filho, então a gente coloca uma escola mais intermediária para compensar o valor que eu pago lá para o plano. Eu deixo de fazer uma viagem em família. Gente, para e pensa. Olha, 70 mil. Que viagem você faria com seus filhos, né? Exato. E também, né, a gente tem que pensar que esse valor você já pagou. Esse valor você já pagou, né, Ana? Então, é um valor que... você pagou e não deveria ter sido cobrado de você esse valor, né? Então, gente, é sobre isso, né? Nós temos que nos informar, né? Informar o outro, que eu acho isso muito importante. Eu sempre brinco, né? Nós sempre brincamos que informação salva, principalmente no direito médico, tá? Falando aqui, gente, no 72 mil, quando nós pensamos aí no idoso, imagine o quanto de medicamento ele não pode comprar com esses 72 mil, né? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão, né, muito mais, que vai além do direito, né? Vai, é questão de saúde, porque realmente já chegou clientes pra gente falando, olha, essa é a minha única alternativa porque eu tô pensando em cancelar meu plano, ou eu vou ter que fazer um downgrade. Então, assim, as pessoas vêm porque realmente, se você parar pra pensar, um plano que você estava pagando 7, você tá pagando 13, em 3 anos, é quase o dobro, né? E fica insustentável, né? Porque não era para ser dessa forma. Se você tivesse no plano familiar, não seria dessa forma. E aí eu volto para aquela minha pergunta, mas gente, se todo mundo sabe que acontece isso e que isso não é certo, por que deixam acontecer? Mas a gente não tem resposta. E continua acontecendo. Continua acontecendo. Então o que a gente pode fazer é entrar na justiça para exigir os nossos direitos, né? E que tem dado super certo. Exatamente. Forte abraço, né, Ana? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.